Criptozoologia é uma palavra de origem grega que pode ser traduzida como estudo de animais ocultos. Esse é um ramo da ciência que se dedica a pesquisar e catalogar relatos de animais que não podem ter sua existência comprovada, ou seja, não se sabe ao certo se são animais reais ou apenas a invenção de alguém. Como você já deve imaginar, a criptozoologia geralmente não é considerada como sendo confiável, é uma pseudociência, mas mesmo assim, em algumas situações, ela acertou, como no caso de animais como o ornitorrinco e o dragão de Komodo. Muitos achavam que eram apenas animais fantasiosos, mas hoje todos nós sabemos que eles existem mesmo. Então, quando estudamos a criptozoologia, sempre fica aquela dúvida no fundo da mente: mas e se for verdade? Se você for pesquisar a fundo, vai ver que a maioria dos criptídeos são só criaturas fantasiosas. Mesmo assim, é interessante conhecer toda essa mitologia, e essa é a intenção do nosso vídeo. Hoje nós veremos a primeira camada deste enorme iceberg, passando uma visão rápida sobre cada entrada e cada classificação dos criptídeos. Para esse vídeo, eu vou supor que a essa altura você já conhece esse formato de icebergs. E clarificando que nesse vídeo não vou falar de espíritos, deuses, nem figuras religiosas, creepypastas e nem SCPs. Então, sem mais por agregar, vamos mergulhar nesse iceberg. Camada 1. Monstro do Lago Ness. Vamos começar com o que você com certeza já ouviu falar. O monstro do Lago Ness é descrito como sendo uma besta marinha que pode ser parecida com uma baleia ou, em outros casos, como uma serpente gigante. Ele habita o Lago Ness, que fica no norte da Escócia. É interessante notar que naquela região há séculos já existem lendas de monstros marinhos. O primeiro relato veio de um missionário irlandês que viveu durante o século VII. Uma teoria muito popular é que esse monstro é um plesiosauro que sobreviveu da pré-história até os dias de hoje, e geralmente é dessa forma que ele é retratado, deixando de lado aquela descrição de ser parecido com uma serpente. Apesar dessas teorias, a explicação mais aceita pela ciência é de que esse monstro, na verdade, é o pênis de uma baleia, e se você for reparar, a semelhança é inegável. Pé grande. Outro criptídeo muito popular aqui no Brasil é o pé grande, que também é chamado pelo nome indígena Sasquatch, que é uma espécie de primata que vive nas regiões remotas do nordeste dos Estados Unidos. Existem relatos mais antigos, mas a lenda ficou popularizada mesmo no ano de 1924, sendo trazida por um grupo de garimpeiros que diziam ter sido atacados por um homem gorila, que fez com que eles tivessem de fugir de sua cabana. As descrições da aparência do pé grande variam bastante. A altura dele pode ser de 2 até 4,5 metros. Alguns dizem que ele é um animal silencioso, enquanto outros dizem que ele faz gritos agudos. Mas a maioria concorda que ele é um bípede com pés enormes, que chegam até 60 centímetros de altura, que tem pelos escuros, rosto humano e um cheiro horrível. Guardas florestais daquela região já desmentiram várias vezes os relatos e registros de pegadas e pelos de pé grande. Mesmo assim, ainda se encontra facilmente fotos e vídeos do animal, como esses que vocês estão vendo aqui na tela, mas todos esses são forjados. Em 2014, até foram feitos testes genéticos para tentar provar a existência de um pé grande, mas o que foi provado na verdade é que todos os pelos e vestígios encontrados na verdade são de lobos ou de ursos. Aqueles que defendem a existência do Sasquatch normalmente teorizam que ele é um descendente do Gigantolopithecus, que é um primata pré-histórico, enquanto outros vão mais além e dizem que ele é um Neandertal que sobreviveu até hoje. Abominável Homem das Neves. O Abominável Homem das Neves, ou Yeti como alguns chamam, é similar ao pé grande, sendo um outro primata gigante com aparência humana, mas dessa vez ele é descrito como tendo pelo claro e habitando a região dos Himalaias. Geralmente ele é apontado como sendo responsável por algumas pegadas e marcas enormes na neve que alguns afirmam ter visto, mas relatos de alguém que realmente avistou um Yeti carne e osso são muito poucos. Almas. Encerrando essa turminha de criptídeos primatas, Almas é parecido com o pé grande, mas dessa vez ele habita as montanhas altaicas, que ficam na Ásia Central. O que diferencia o Almas do pé grande e do Yeti é que ele é supostamente mais parecido com o ser humano do que os outros, não só em aparência, mas também por viver em grupo e até mesmo ser capaz de fabricar roupas e ferramentas. Megalodonte. O megalodonte foi uma espécie pré-histórica de tubarão que viveu no período Mioceno, que foi há 23 milhões de anos atrás. Porém, há milhares de anos esse megalodonte já está extinto. A ciência sugere que megalodontes pequenos mediam cerca de 10 metros, enquanto os maiores chegavam até 25 metros.
Seu peso variava em torno de 30 a 65 toneladas, fazendo dele o maior peixe que já foi catalogado. Para se ter comparação, uma baleia azul, que é classificada como um mamífero, mede 30 metros. Seus dentes tinham o dobro do tamanho dos dentes de um tubarão branco dos dias de hoje, e esse predador estava no topo da cadeia alimentar daquela época. Que o megalodonte realmente existiu, não há questionamentos. Mas o que torna ele um criptídeo é que ainda hoje existem relatos de que essa fera nada pelos mares nos nossos dias, contestando que ele realmente esteja extinto. Bloop. Bloop é o nome de um som registrado pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, um órgão do governo dos Estados Unidos que monitora o estado dos oceanos e da atmosfera. Em 1997, durante uma pesquisa feita no Oceano Pacífico, foi capturado um som semelhante ao que os animais marinhos fazem, mas que era alto o suficiente para ser detectado por sensores que estavam num raio de 5.000 quilômetros, muito além do que qualquer animal conhecido é capaz de produzir. Esse som durou cerca de 1 minuto. Os pesquisadores falaram que ele foi resultado de um iceberg se desprendendo das geleiras da Antártida. Enquanto essa é a explicação oficial, há quem teorize que, na verdade, o bloop foi feito por um animal marinho enorme e desconhecido. Esse criptídeo também recebeu o nome de bloop. Chupa-cabra. O chupa-cabra é uma lenda urbana disseminada por todas as Américas, contando com mais de 2.000 relatos de avistamentos. Até que no Brasil passou diversas vezes na TV, como no programa do Fantástico e no Domingo Legal. Araçoiaba da Serra era uma pacata e tranquila cidade do interior de São Paulo. Era, até que os moradores começaram a receber a visita de uma estranha criatura. Será que dessa vez é mesmo o famoso chupa-cabras? Eu vinha nessa estrada por aqui e um bicho muito estranho pulou por cima do capô, né? Causando um acidente comigo. Como é que era o bicho? Tinha 1,60 de altura, mais ou menos. Cheio de pelo. Aqui nesta outra chácara, mais ovelhas foram atacadas e, segundo os criadores, da mesma maneira, do mesmo modo, ou seja, as orelhas são arrancadas, todo o sangue é sugado. Eles garantem que não é cachorro porque não houve barulho nenhum durante a noite, tudo é feito em silêncio. Com tantas versões diferentes da lenda em vários locais diferentes, já se deve imaginar que ele é escrito de várias formas, mas a mais famosa é a aparência de um cachorro de pele escura, com pouco ou nenhum pelo, presas compridas e espetos que saem de suas costas. Outra descrição muito comum é a dele sendo um réptil com essas mesmas características. O chupa-cabra é temido principalmente por fazendeiros, onde muitos dizem ter perdido criações de gado, cabra, galinhas e outros animais. Esses animais eram encontrados mortos com 2 furos no peito e nenhuma gota de sangue no corpo. Daí que ele leva esse nome, porque aparentemente ele chupa o sangue dos outros animais para se alimentar. Apesar de tantos relatos existirem, não tem nenhuma prova clara de um chupa-cabra, então é um consenso entre os biólogos que ele é só um mito. Homem-mariposa. O Homem-mariposa, ou também conhecido pelo seu nome em inglês Mothman, é um criptídeo da Virgínia Ocidental, no estado dos Estados Unidos. Como o nome já indica, esse criptídeo tem a forma de uma mariposa humanoide, medindo mais de 2 metros e tendo um par de olhos vermelhos brilhantes como 2 faróis. Ele foi avistado pela primeira vez em novembro de 1966, quando 2 casais estavam parados no acostamento de uma estrada na cidade de Point Pleasant. Ver aquela criatura assustou eles, então eles ligaram o carro e aceleraram para fugir. Mas segundo o relato, o Homem-mariposa os perseguiu voando e conseguiu acompanhar a velocidade do carro. Mesmo assim, os 4 conseguiram escapar. Depois desse primeiro relato, a lenda foi se espalhando pela cidade, tanto que no ano de 67, em Point Pleasant, houve um desastre onde caiu uma ponte e matou 46 pessoas. Muitos apontaram o criptídeo como um sinal de azar, responsável pelo desastre. Então se criou a cultura de que o Homem-mariposa sempre aparece antes de uma tragédia acontecer. Se antes ele era temido, hoje os moradores daquela cidade abraçaram a lenda. O Homem-mariposa ganhou uma estátua, também tem um festival dedicado a ele que ocorre todo o 3º fim de semana de setembro. E esse criptídeo já apareceu em várias histórias em livros, filmes e outros, principalmente no filme A Última Profecia. E também não posso deixar de citar essas artes de crossover com Hellboy que a artista Kathleen Windows fez. Eu acho muito legal isso.
Monstro de Flatwoods. Esse é mais um criptídeo que veio da Virgínia Ocidental, mas dessa vez ele surgiu no condado de Braxton. Na noite de 12 de setembro de 1952, um objeto brilhante foi avistado caindo do céu. Depois disso, um grupo de 4 pessoas caminhou até onde aquele objeto supostamente havia caído. Mas o que eles encontraram foi um monstro de 3 metros que tinha garras, um rosto vermelho vivo, olhos brilhantes e uma espécie de capuz em formato de as de espadas, além de parecer vestir uma espécie de roupa. Após isso, o criptídeo os viu e flutuou na direção dos 4, que saíram correndo em pânico. A luz caindo do céu provavelmente era um meteorito, coisa muito comum. E um relato de testemunho sem nenhuma prova não é muito confiável. Mesmo assim, o condado de Braxton transformou esse criptídeo em uma espécie de folclore, ele é uma atração turística. Também podemos encontrar homenagens a esse monstro em jogos como Fallout 76 e Zelda Majora's Mask. Ningen. Ningen é uma lenda urbana recente do Japão, disseminada especialmente pelo fórum 2Channel. Seriam criaturas avistadas nadando pelos mares da Antártida, sendo que o nome original é Nankyok no Ningen, que significa literalmente pessoa da Antártida. São seres humanoides de pele branca, às vezes com rabo de sereia, tentáculos ou até pernas, e eles podem medir até 30 metros. E muito convenientemente, eles geralmente são avistados durante a noite, então todas as fotos de um Ningen obviamente têm uma qualidade horrível. Não se leva muito a sério essa lenda e quase ninguém acredita de verdade nela. Pica-pau bico de marfim. Agora indo para uma entrada mais pé no chão, o pica-pau bico de marfim é uma espécie real de pássaros nativa das florestas e pântanos tanto do sul dos Estados Unidos quanto da ilha de Cuba. E se você está desconfiando, sim, essa é a espécie que serviu de inspiração para o pica-pau do desenho. E aqui à nossa esquerda, meu bom amigo, nós temos... o que é isso? O museu pagará $25 por um campa-filos principales. Um campa-filos? O que é isso? Eu não sei, burro, mas vamos saber. Está aqui. Um campa-filos principales é um pica-pau. Devido ao desmatamento, a população de pica-paus foi diminuindo, a ponto que ainda na década de 1880 ele já era raro de se encontrar. Essa espécie foi dada como extinta até 2004, quando foi avistada de novo. Então, pesquisadores conduziram uma busca por 8 estados dos Estados Unidos, atingindo uma área de 523 mil acres. Essa pesquisa durou até 2010. Infelizmente, o máximo que se conseguiu foi uma evidência em vídeo em 2005, mas nada mais depois disso. Atualmente não se tem confirmação de se esse pica-pau está extinto ou não. Um órgão americano especializado em aves classificou a espécie num grau 18 em extinção. Para se ter uma ideia, o grau 20 é quando a espécie é considerada extinta. Diabo de Jersey. Voltando com criptídeos do folclore estadunidense, esse é um animal com asas de morcego, cabeça de cabra ou cavalo, patas com casco ou às vezes garras, chifres de carneiro e uma cauda com uma espécie de ponta de lança na extremidade, além de ser um bípede que mede 1,80 de pé. Existe uma lenda de que o Diabo de Jersey surgiu quando uma mulher, mãe de 12 filhos, descobriu que estava grávida e amaldiçoou a 13ª criança, que no fim, depois de nascer, se transformou nesse monstro. É um criptídeo muito famoso, mas não se leva muito a sério. O consenso geral é que o Diabo de Jersey é só uma história de terror. Baleia dos 52 Hz. Esse é um animal descoberto no Oceano Pacífico no ano de 1989. Essa é uma baleia única, caracterizada por, como o nome já diz, cantar na frequência de 52 Hz. Qualquer outra espécie de baleia conhecida canta numa frequência que vai de 10 até 39 Hz. O que significa que essa baleia não pode ser ouvida por nenhuma outra baleia de nenhuma outra espécie. Então ela não consegue arrumar companheiros para acasalar e está fadada a nadar sozinha pelo resto da sua vida. Isso rendeu a ela o apelido de baleia mais solitária do mundo. A 52 Hz foi estudada por mais de 12 anos, e além da sua frequência de canto em comum, ela também segue uma rota de migração diferente de qualquer outra espécie de baleia. Apesar de ser um animal bem documentado, ele nunca foi realmente visto. Mas segundo especialista em acústica marinha que estudou o animal por anos, há indícios de que essa pode ser uma espécie híbrida entre uma baleia azul e uma baleia comum. Lobo da Tasmânia. O lobo da Tasmânia, ou tigre da Tasmânia, é um animal nativo da ilha da Tasmânia, Austrália e Nova Guiné. É muito parecido com um cachorro, mas na verdade era um marsupial. Inclusive, as fêmeas dessa espécie tinham uma bolsa como a de um canguru onde carregavam seus filhotes. Ele tinha um pelo amarelado com listras pretas nas costas, que rendia a comparação com o tigre.
e também media de 1 metro a 1,30 m de largura e pesava em cerca de 25 kg. Com o tempo, a população de lobos da Tasmânia foi reduzida por causa da competição com dingos, que é uma espécie de cachorro selvagem australiano, e também por causa dos caçadores europeus, que estavam colonizando a região e não queriam que esses animais acabassem com as ovelhas que eles criavam. Em 1936, morreu o único animal restante dessa espécie, que estava preservado em um zoológico, e assim o lobo da Tasmânia foi declarado extinto. Mas daquela época até hoje, existem vários relatos de avistamentos de um lobo da Tasmânia, porém nenhum comprovado por pesquisadores. Lusca. Esse é um criptídeo que veio de uma lenda do Caribe, mais especificamente nas Bahamas. Nessa região existem algumas cavernas dentro do mar, conhecidas como buracos azuis. E segundo o folclore local, dentro deles mora um monstro marinho terrível chamado Lusca, um polvo ou lula gigante com uma ou mais cabeças de tubarão. O Lusca mediria em torno de 23 metros. Lulas gigantes realmente existem e devem ter sido a inspiração para essa lenda, mas a maior espécie, a lula colossal, mede apenas 15 metros no máximo. Então uma lula com mais de 20 metros e ainda por cima com cabeça de tubarão é pura fantasia. Bunyip. Esse criptídeo é parte do folclore aborígene australiano. É uma espécie de monstro protetor das águas. O Bunyip só é avistado dentro de rios e pântanos, nunca fora deles, e é descrito como um anfíbio grande do porte de um hipopótamo. Lendas do Bunyip são encontradas por várias tribos nativas australianas, geralmente em histórias onde pescadores levam mais peixes do que o necessário, ou em que crianças chegam muito perto do rio e acabam sendo atacados ou devorados pelo criptídeo, sendo como uma lição de sobrevivência e moral para quem mora nessas regiões. Hoje em dia, se acredita que a lenda surgiu quando os nativos encontravam morsas na região. É algo raro, mas às vezes as morsas vão parar na Austrália ao pegar a correnteza errada. Besta de Gévaudan. Esse foi um animal que aterrorizou a França nos anos de 1764 até 1767, na região que hoje em dia é conhecida como Lozère. Esse criptídeo foi uma espécie de cão enorme e feroz, que segundo algumas estimativas atacou mais de 200 pessoas, matando 113 das vítimas e até mesmo comendo algumas delas. Até mesmo o rei Luís XV ofereceu uma recompensa de 6.000 libras para quem o matasse. A caçada só terminou em 1767, quando que supostamente seria essa besta foi abatida por Jean Chastel. Até hoje se discute o que era esse animal. Um cachorro, lobo, hiena ou até um sobrevivente do extinto Mesonicídio. Grandes felinos da Grã-Bretanha. A ilha da Grã-Bretanha não abriga nenhuma espécie nativa de felinos de grande porte, mas há décadas existem relatos de animais como pumas, panteras e leopardos avistados pela região. Claro que vez ou outra são encontradas algumas espécies que fugiram de zoológicos ou cativeiros ilegais, mas a alegação criptozoológica é que existem populações inteiras desses animais vivendo no ecossistema da ilha. Um órgão não oficial dedicado à pesquisa desses felinos diz que são registrados entre 500 e 600 avistamentos por ano desses animais, mas especialistas contestam que a maioria são relatos anônimos e não verificados. Até mesmo os que apoiam a existência desses felinos concordam que precisaria de pelo menos 300 indivíduos para uma espécie conseguir se manter e reproduzir normalmente. Mas não há nenhuma base para se acreditar que uma população tão grande viva solta. Verme da Mongólia. Esse é um criptídeo que supostamente habita o deserto de Gobi. Ele já era uma criatura mítica na região, e a sua lenda foi trazida aqui para o ocidente pelo zoólogo Roy Chapman Andrews, que em um de seus livros de exploração citou o Orkhoi Khorkhoi, que na língua mongol significa verme intestino grosso, que é o nome original desse criptídeo. Ao invés de só fazer um resumo, eu preferi traduzir o livro onde ele cita a existência desse criptídeo e ler para vocês. Então, o primeiro-ministro pediu para que, se possível, eu capturasse para o governo mongol uma espécie de Orkhoi Khorkhoi. Eu duvido que qualquer cientista lendo meus relatos consiga identificar esse animal. Nenhum dos presentes havia realmente visto a criatura, mas todos eles acreditavam piamente em sua existência e o descreveram minuciosamente. Ele tem um formato semelhante ao de uma salsicha e mede 60 centímetros de comprimento. Não tem cabeça nem pernas, e é tão venenoso que apenas tocá-lo resulta em morte instantânea. Esse animal vive nas partes mais remotas do deserto de Gobi, justamente as que estávamos indo explorar. Ele é para os mongóis o que o dragão é para os chineses.
O primeiro-ministro disse que, apesar de nunca ter visto pessoalmente, ele conheceu um homem que sobreviveu para contar a história. Então, o ministro do gabinete afirmou que o primo da irmã de sua falecida esposa também havia visto um. Eu prometi capturar o Orkhoi Horkhoi se cruzasse por um. Expliquei como ele poderia ser pego com um agarrador de cobras, além de que eu usaria óculos escuros para não sofrer os efeitos terríveis que apenas olhar para um animal tão venenoso causariam. A reunião prosseguiu com entusiasmo, visto que tínhamos todos o mesmo interesse em capturar o Orkhoi Horkhoi. Até hoje ninguém capturou um verme da Mongólia, então ele é tido só como uma lenda da região. Mas ele também é muito influente na nossa cultura pop, servindo de provável inspiração para os vermes da areia nos livros de Duna e também para as criaturas do filme O Ataque dos Vermes Malditos. Mokele Mbembe. Esse é um criptídeo supostamente avistado nas florestas ao redor da bacia do Congo. É uma lenda moderna, surgida ainda no século XX, disseminada por caçadores da região. Eles diziam que havia um animal batizado de Mokele Mbembe, que significa aquele que interrompe o fluxo de rios. Esse seria um animal enorme, quadrúpede de pele lisa e pescoço longo. Não demorou muito para serem feitas associações com um brontossauro. Houveram algumas buscas pelo que seria o único dinossauro ainda vivo da Terra, mas todas terminaram sem sucesso.